Pop Verso no ar, sexta-feira, depois de uma semana cheia de notícia, conversa, tudo aqui no nosso estúdio. Então, vamos dar uma voltinha, lembrar tudo o que aconteceu? Roda a vinheta. Um dos assuntos da semana, o podcast A Mulher da Casa Abandonada. E a gente conversou com o cara por trás disso, Chico Felitti. Olha só, A Mulher da Casa Abandonada, por enquanto, tem 5 episódios, eu ouvindo aqui, claro, né? E ó, tem muita gente interessada nesse assunto, muita gente falando sobre isso. Então, a gente separou um tweet aqui do Casimiro. Casimiro, uma figura extremamente conhecida na internet, olha só o que ele fala. Alguém consegue resumir em um tweet que história é essa da mulher da casa do não sei o quê? Por favor, é um trabalho importante para a faculdade. Casimiro, o Pop Verso vai te ajudar. E o que a gente vai fazer? A gente vai perguntar, encaminhar a sua mensagem, na verdade, para quem vai saber responder isso da melhor maneira. O Chico Felitti, que é o repórter que fez esse podcast, que contou essa história. Chico, dá para resumir em um tweet para ajudar nosso querido amigo Casimiro? Bem-vindo. Obrigado, Mari. Dá sim, vamos lá. A história de uma mulher que mora numa casa abandonada no bairro mais rico de São Paulo, que eu me aproximo dela por curiosidade e achando que ela precisava de ajuda, e descubro que ela é procurada pelo FBI por ter cometido um crime hediondo nos Estados Unidos. Se isso não despertar... Não, maravilhoso. Se isso não despertar o interesse de quem está aqui assistindo a gente, é impressionante essa história. E, Chico, é muito impressionante também o cuidado que você teve ao contar, né? A narrar essa história nesse podcast. A gente fez um post pedindo para as pessoas mandarem mensagens para você, para tirarem dúvidas sobre o processo, né, do podcast. E tem uma pergunta que eu acho que é muito interessante, que é a pergunta da Tatinha. Ela mandou pra gente como você tá reagindo à espetacularização do caso, né? Porque você tomou muito cuidado ao longo da história, não falou o nome da vítima, então a história meio que fugiu do controle depois que ela foi divulgada, né? As pessoas começaram a visitar a casa, virou quase que um ponto turístico. Então, como você vem reagindo a isso? Eu tô reagindo com completa surpresa, porque quando a gente faz um podcast, é para, sei lá, 50 mil pessoas, se muito, assim, esse chegou em milhões. E daí, a partir do momento que começaram a mostrar a casa e essa história em programa policial, desses vespertinos da tarde, e botaram o helicóptero atrás e começaram a expor a vítima, que é uma coisa que a gente optou por não fazer, porque a Folha considera que essa pessoa tem o direito de prosseguir a vida dela, não cometeu crime nenhum, ao contrário da Margarida Bonetti. Eu fiquei bem surpreso e estou aprendendo a lidar, mas ao mesmo tempo que tem esse movimento de pessoas que estão esvaziando um pouco a história, tem muita gente levando a sério. Hoje a gente publicou um episódio como denunciar trabalho escravo, e eu acabo de saber que já tem centenas de denúncias. Então, acho que existe sim um outro lado positivo. É o serviço do jornalista, né, Chico? É muito importante isso e é um trabalho maravilhoso que você fez. Inclusive, a gente tem aqui algumas curiosidades sobre isso. O podcast está na lista dos mais ouvidos e compartilhados do Spotify. Como o Chico disse, o 5º episódio, né, saiu hoje. E aí tem outra pergunta aqui da Débora. Ela quer saber se você não teve medo de fazer esse podcast. Qualquer tipo de medo. Teve 2 momentos que eu tive bastante medo. O primeiro é quando eu entro numa empresa nos Estados Unidos, que é uma área de segurança nacional, porque eles trabalham para a NASA. Então, se eu fosse descoberto ali, eu seria deportado ou poderia acontecer uma coisa pior. E tem um momento que é um pouco spoiler, que ainda vem mais pra frente, que é quando eu confronto a Margarida Bonetti, que é essa brasileira que fugiu do FBI, e digo, eu sei que você é Margarida Bonetti, e cobro dela uma resposta. Digo pra ela, olha, eu vou fazer esse documentário, você pode participar ou não. E eu estou sozinho com ela na madrugada. Então não foi o momento mais confortável da minha vida, não. Pois é. E Chico, olha que interessante, tem muita gente dizendo aqui que faz parte do grupo Feliters. Você sabia que você tem fãs agora? Não sabia, prefiro viver sem saber. A gente pediu as mensagens e vários elogios chegaram, então... surreal, adoro, Chico, te amo. Inclusive o pessoal da produção aqui, ó, todo mundo apaixonado pelo seu trabalho, desde o podcast Além do Meme. Todo mundo aqui adora o que você faz. Ó, mais uma pergunta da Tatiana: como você encara o processo de apuração jornalística? Por onde começa? Como faz diferença
o nosso olhar de jornalista para contar essa história, né? Porque te despertou ali uma curiosidade e olha o tamanho da história que você descobriu. Eu acho que o meu processo é muito pessoal, assim, começa sempre com uma curiosidade que é minha e que eu imagino que outras pessoas possam ter também. Então, nesse caso, era quem era essa mulher que andava com uma máscara de hipoglós na cara pela rua e morava numa mansão de milhões e milhões de reais abandonada. E daí, no momento que eu fico obcecado, a palavra é obcecado, assim, eu fico obstinado e passo meses só pensando nisso, só fazendo isso, só investigando isso, só vivendo isso. Coitado de quem está do meu lado, assim, coitado do meu marido e da minha família. Eu fico realmente, é como se eu fosse arrebatado por um disco voador e eu só quero falar disso. Ô Chico, é importante lembrar também que você escreveu também um livro sobre outra figura também aqui de São Paulo, que é o Fofão, né? Um artista de rua que ficou conhecido como Fofão da Augusta. Ele foi finalista, inclusive, do Prêmio Jabuti de 2020. Esse livro foi publicado em 2020 mesmo, né? Foi, ele saiu em 2019 para 2020 e foi finalista no Jabuti de 2020. E você já está atrás de outra história? Sai agora em novembro, Rainhas da Noite, que é meu livro pela Companhia das Letras, o primeiro pela companhia, que é a história de 3 travestis que lideraram uma máfia no centro de São Paulo entre os anos 70 e os anos 2000. Então elas eram milionárias, tinham limousine, cada uma tinha 50 apartamentos. É uma história muito fascinante que nunca foi contada. Eu adoro, tô ansiosa. Chico, a gente tá aqui falando sobre o podcast, sobre o sucesso, né, que ele tá fazendo. São 5 episódios por enquanto, a gente muito ansioso pelos próximos. Mas, se a gente falar sobre o que o podcast traz, sobre a história mesmo, é uma história horrível. É a história de um crime hediondo. Então, qual é a sua preocupação para que as pessoas não percam o centro da história, né? Porque é isso, a gente está aqui falando sobre uma produção de um conteúdo, mas tem uma coisa muito mais importante no meio disso, né? Excelente pergunta, Mari, porque é isso, a gente está num mundo que tem séries sobre podcast, tipo Only Murders in the Building, já que a gente está falando de coisa pop. E daí eu acho que às vezes o ouvinte ou a ouvinte podem esquecer que aquilo aconteceu de fato. E aquilo representa o Brasil. O Brasil é um país campeão de escravização contemporânea. Então nós estamos discutindo uma história que é muito pesada, é muito triste, mas é um debate necessário, porque a gente ainda precisa peitar esse problema. A gente ainda precisa lidar com isso legalmente e socialmente. Então, não esquecer nunca que é de verdade e que isso aconteceu de verdade, não é ficção. Chico, obrigada. Adorei conversar com você. Imagina. Mais uma vez. Parabéns. Prazer todo meu. Obrigado. Parabéns mesmo pelo trabalho. A gente tá ansioso. Quantos episódios a gente vai ter, então? Só pra galera ficar... São 7 com possível 8º. Possível 8º. Aí você deixa a gente tenso. Ok. Então tá bom. Obrigada, viu, Chico? Parabéns. Continue Eu que agradeço. fazendo esse trabalho super importante. Um beijo grande. Continuando a nossa parceria CNN no Plural e Popverso, a gente recebeu essa semana a Letícia aqui para falar sobre mais um caso, infelizmente, mais um caso de um jovem negro que foi assassinado por policiais lá nos Estados Unidos. E aí a Lê aproveitou para fazer aqui uma conexão com a nossa situação aqui no Brasil. Olha só. A gente está aqui para falar sobre um caso recente nos Estados Unidos, um jovem de 25 anos que foi parado por causa de uma infração de trânsito. E aí teve uma perseguição policial, ele saiu do carro correndo e aí a polícia atirou nele. Aí, ó, esse caso que tá aí na tela, no site da CNN, aconteceu em Ohio. E aí isso gerou um monte de protestos, como a gente tá vendo aí. E depois o corpo dele foi encontrado com 60 tiros. 60 tiros. Mais um caso de um jovem negro assassinado nos Estados Unidos, Lê. Mais um caso. Nunca para. 2 anos depois de George Floyd, que a gente não consegue respirar até hoje, assim como ele não conseguiu. E é mais um caso que só revela pra gente o quanto a gente precisa entender que a violência tem base no racismo estrutural, que a violência tem cor, porque não dá pra esperar 60 tiros, né? 60 tiros dói a alma. E aí, para contextualizar um pouquinho aqui o que a gente está falando lá dos Estados Unidos, a gente separou alguns dados de lá para a gente entender um pouco. Então, 2 dados que eu separei aqui para contextualizar esse caso especificamente. Só 1 a cada 3 mortes nessas intervenções policiais aconteceu em supostos crimes com violência, ou seja, a maioria dos casos, na maioria das vezes,
Essas mortes acontecem quando essas pessoas são paradas numa infração de trânsito, como foi o caso desse jovem, por causa de ofensas não violentas, enfim, casos que supostamente não aconteceu crime. Ou seja, não aconteceu algo, né, maior nesse sentido para isso acontecer. E além disso, quase 100% das vezes, 98% dessas intervenções policiais que aconteceram num recorte de tempo entre 2013 e 2022, os oficiais envolvidos não foram acusados formalmente. É número, mas é gente, né, Mari? É isso que dói. A falta de responsabilização por essas ações e a falta de punição a esses agentes que praticam essa violência policial contra os negros, no caso nos Estados Unidos, faz com que a impunidade continue, que essa violência que é estrutural, é histórica, continue acontecendo e você continue racializando as coisas, né? Trazendo para o Brasil um pouco, isso vem... a gente tem que voltar para 1888, por exemplo, para explicar por que isso acontece. Um pós-abolição, com negros deixados à beira da sorte, sem oportunidades iguais e com leis que até pouco tempo, no século XX, prendiam negros que eram pegos na rua, fora de hora, ou se não comprovassem um trabalho. Então, a gente está falando de um racismo estrutural na sociedade americana que existe e brasileira também, que tem como resultado a violência que a gente vive hoje. E uma violência que atinge de um jeito desproporcional os jovens negros. A gente não está falando só dos Estados Unidos. Se a gente trouxer para o Brasil essa discussão, isso também acontece. Acontece. A gente tem dados recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que divulgou o seu anuário agora, essa semana, pouquinho tempo, mostrando o seguinte: a gente teve no ano passado 6.145 mortes, né? Pessoas que morreram em violência policial. A maioria delas, homens. Metade deles, jovens, com até 24 anos. E quando a gente vai colocar cor na conversa, 84,1% das vítimas são pretas e pardas. Então, no Brasil, a violência ela tem cor. A chance de um negro morrer pela polícia é muito maior do que um branco. A cada 4 horas, um negro é morto pela polícia. Então, a gente está falando de genocídio, que já era falado por Abdias do Nascimento, que foi um ícone do movimento negro, ator, escritor, parlamentar, ele falava sobre isso. A gente vive um genocídio silencioso que está na construção do Brasil, né? Então, é doloroso. E é uma violência, assim... Quando a gente fala nos Estados Unidos, no Brasil, um negro é morto a cada 4 horas. Nos Estados Unidos, a chance de um negro ser morto pela polícia é 3 vezes maior do que um branco. Então, é uma violência que tem cor. Infelizmente, ela tem cor, seja nos Estados Unidos ou no Brasil. E ela tem cor e nome. Tem nome, tem cor, não tem punição. Lê, antes de você concluir, que a gente infelizmente já está encaminhando aqui, eu lembrei de um curta que ganhou o Oscar, que eu acho que é um curta que mostra muito essa discussão nossa. O nome do curta é Dois Estranhos. É um curta de 30 minutos ali, que está na Netflix, que mostra a história de um menino, um jovem negro, que tem um encontro com uma menina, ele está super feliz, e aí ele sai da casa dela, vai para a calçada, acende um cigarro, e aí ele é parado por um policial branco, e ele morre. E aí o curta mostra um looping, eu lembro e eu arrepio, um looping. Ele morre e acorda na cama da menina, desce, não importa o que ele faça, o final é sempre o mesmo. O final sempre acaba em violência. E o final desse curta mostra o nome de todos os jovens negros que foram assassinados nos Estados Unidos num recorte de tempo recente. Então é isso, tem nome. Tem nome, tem sobrenome e tem cor. E no Brasil não é diferente. Essa violência, Mari, peço licença aqui para relembrar, essa é uma violência, ela é Genivaldo Jesus Santos, um homem negro de 38 anos, morto numa câmara de gás de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. É João Alberto, um homem negro, morto e espancado dentro de um supermercado. É Durval Filho, um homem negro, morto por um vizinho dentro do seu próprio condomínio, ao ser confundido com um assaltante porque tinha pele preta. É Moise, um refugiado congolês, jovem de 24 anos, morto a pauladas. E é Evaldo dos Santos Rosa, morto com 80 tiros pela polícia carioca. Então tem nome, tem sobrenome. A gente fica até sem respirar. E é o que diz Conceição Evaristo, né? Não podemos desanimar, eu gosto de ver vamos terminar para cima, eu gosto de ver o copo mais cheio, mas ela diz o seguinte, a nossa autora, né, escritora Conceição Evaristo: eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Precisamos resistir. Tem nem o que falar. Obrigada, Lê. Eu que agradeço. Seguimos. Seguimos. Essa semana estreou o novo filme do Thor.
E olha só o telão que a gente preparou aqui para falar sobre o protagonismo feminino nesses filmes. Todas as super-heroínas, eu tô aqui na frente da Natasha Romanoff, mas desculpa, viu, Natasha, que ou eu ficava na sua frente ou eu ficava aqui no logo da firma. Então, né, pra garantir meu emprego, eu fiquei na sua frente. Mas você é maravilhosa. E ó, eu conversei com o Chris Hemsworth para falar sobre o filme e a gente recebeu aqui no estúdio a Aline Diniz, que sabe tudo sobre o assunto. Olha só. Crianças, podem pegar a pipoca. Eu vou contar a história do viking espacial Thor Odinson. Hi, Chris. My name is Mary. I'm from CNN Brazil. Nice to meet you. Nice to meet you too. We are really looking forward to seeing the movie, to see how Thor is after all this time. It's a character that has changed a lot over the years. Since the first movie, he was a god, idealist, then he became almost kind of a man. He got drunk, he gained weight. So what can we expect from him in this movie? Well, that was what was creatively so fun about this film, was picking up the pieces basically and figuring out who Thor was going to be now and reconstructing himself. So it was quite a journey there, because we leave Endgame and he's in a very complicated emotional state, but we got to, rebuild in this film, and I think he's still asking the question, who am I and what is my place, as most of us do. Você não é como os outros deuses que eu matei. Você tem pelo que lutar. And we're going to see more of Jane in this movie. There are also other female characters coming in Marvel Universe, Kate Bishop with Hawkeye, Yelena, sister of Natasha Romanoff. How do you see this movement? It's brilliant. Yeah, it's fantastic. I mean, I started this journey opposite Natalie Portman in the first film, and so to reunite this many years later and have a very different version of Thor, but then also a very different version of Jane, was a lot of fun, and to see, her play such a strong female character was brilliant. Jane? Para comentar então a entrevista com o Chris Hemsworth e até o que ele disse ali no final, a gente está aqui com a Aline Diniz, a Aline, que é criadora de conteúdo, apresentadora, tá sempre por dentro do que está acontecendo no universo dos quadrinhos, dos filmes de super-heróis. Aline, antes de começar, eu queria que você visse o nosso telão especial para nossa conversa. Cadê o nosso telão? Ai, gente do céu, que coisa mais maravilhosa. Não tá demais? Cara, eu acho lindo que cada vez mais a gente tem as heroínas representando e protagonistas dos seus próprios filmes, né? É isso, é esse movimento que é muito importante. Gente, eu arrepiei com o telão, não tô brincando. Lindo. Eu arrepiei real aqui, porque eu já tinha visto, mas agora, sei lá, enfim, me trouxe essa sensação de relevância pro mercado do cinema, pro mundo, pra sociedade de maneira geral. E ali a gente viu, né, o Chris Hemsworth falando sobre o papel da Jane no filme do Thor, né? Agora ela vem também com um destaque muito maior. Mas é um movimento, digamos assim, recente de colocar essas mulheres no centro da história. Porque até então a gente tinha as mulheres muito hipersexualizadas, né? Sim. Com a roupa justa e tal. Cara, eu fiz uma pesquisa uns tempos atrás e a Mulher Maravilha é uma das primeiras heroínas, né? Ela existe ali desde os anos 70, 60. Ela é realmente uma das primeiras. E ela sempre teve um papel muito importante na quebra dessa sexualização que os homens trazem pra cima das mulheres. A maneira como ela foi criada, a história da Mulher Maravilha é muito bacana. Só que o primeiro filme que a Mulher Maravilha apareceu no cinema foi Uma Aventura Lego, em 2007. Assim, ela já tinha tido a série de TV com a Linda Carter e tudo mais, ela já tinha tido uma presença ali, mas a primeira participação dela no filme, a primeira atriz que interpretou a Mulher Maravilha no cinema foi a Gal Gadot. E olha só, né, a gente tá falando de poucos anos atrás, é muito recente. E aí eu trago até outra discussão, a gente tá falando das mulheres na frente das câmeras, mas existe uma importância também, e a gente sempre fala sobre isso aqui no Popverso, em todas as discussões de cinema que a gente faz, que é a presença das mulheres também nos bastidores. Então, Sim. você ter uma diretora mulher para trazer um olhar para essa história que não seja o olhar hipersexualizado muitas vezes que a gente viu. Então, um exemplo muito claro é, por exemplo, a Natasha Romanoff no segundo filme do Homem de Ferro, que é quando ela aparece ali pela primeira vez, a personagem da Scarlett Johansson, totalmente sexualizado. E aí a gente, né, os anos passaram, ela foi ali ganhando o espaço dela nos filmes dos Vingadores até ter o próprio filme agora, recentemente, 2020, se eu não me engano, 2020. Isso. Então,
é a importância desse movimento acompanhar isso, né? Sim, eu acho que não só isso. A gente vê nas séries de TV, por exemplo. A equipe de bastidores do Loki tinha uma equipe feminina nos bastidores muito grande. E eu acho que isso traz uma relevância não só para as personagens... Porque, querendo ou não, Loki é uma série sobre um homem, é protagonizada por um homem, mas ela tem uma personagem feminina muito forte no papel da Sylvie. E aí você consegue ver a importância que isso traz quando o figurino dela era acessível, que ela tinha acabado de ter um neném e ela tinha acesso aos seios para poder amamentar o neném no set, sabe? Pausas na produção para que ela pudesse cuidar da filha dela. Então, eu acho que existe uma importância em ter mulheres presentes em todos os sets, não só nos que são protagonizados por mulheres. Trazer essa diferença entre as pessoas, e não só mulheres e homens, mas a diversidade que a gente tem hoje nas séries de TV, que a gente consegue ver, por exemplo, com Miss Marvel, que traz ali uma heroína jovem, muçulmana, que são culturas que a gente não via, sabe, nas telas. Eu acho muito, muito bacana a forma como a gente está conseguindo abraçar essas novas culturas e as novas perspectivas na TV e no cinema. É demais, é isso que a gente quer, né? Cada vez mais olhares diferentes, porque por muito tempo as pessoas entenderam esse assunto, né? O mundo geek, super-heróis, como assuntos para meninos. Sim. Você cresceu com isso também? Menina, eu trabalhei 10 anos com isso e foi um negócio, assim, complicadíssimo. Nossa, que difícil. O que eu acho mais legal é que, assim, hoje eu tenho um canal no YouTube que somos em 4 meninas e a gente tem uma minoria, que é o homem, né? Que é o eu entre amigas. E a gente fala que o Fábio é a nossa minoria. Mas a gente consegue, a gente tem uma sintonia muito legal. E a gente conseguiu mudar o nosso público. E isso foi um negócio que pra gente foi muito legal. Que a gente tinha um público muito machista, muito... É isso, masculino, que queria ver, não, porque mudaram os quadrinhos. E hoje é bom que mudaram os quadrinhos. Que bom, porque os quadrinhos foram criados em uma época onde as coisas que a gente defende hoje não existem. Sim. Então, eu acho que até a gente tá aqui falando sobre isso, eu e você, 2 mulheres, num programa de cultura pop, de entretenimento. Cara, é uma conquista gigantesca, sabe? Demais. É delicioso. É aquele comportamento. Ok, você gosta de super-heróis, então me fala aí. Aquele teste, né, de conhecimento, exato, né? Que sempre a gente passa por isso. Uma última pergunta antes da gente encerrar aqui, ó. Já tem gente aqui no meu ponto falando, encerra, que o tempo tá correndo. Que eu gosto de falar sobre isso, né? Vocês sabem. O que a gente pode esperar da Jane, então? Porque eu sei que você já viu o filme. Então, vai, um tweet aí. O que a gente pode esperar da Jane? Os bração da mãe. Ela tá maravilhosa. Eu acho que não é só Jane, é Jane e Valkyria. Elas juntas. Cara, é um filme maravilhoso. É um filme super girl power. Ele é bem inspirado na história dos quadrinhos, então já vai preparado para as lágrimas. Mas, cara, tá delicioso. O filme tá super divertido. E a Jane é maravilhosa. Taline, volte sempre, eu adorei. Por favor, é só chamar que eu tô aqui. Adorei participar. Obrigada demais, Mari. E vamos falar mais de heroínas femininas, que a She-Hulk tá vindo aí, ó. Por favor, quando você quiser. É isso então, gente. Ó, não temos mais tempo, mas segunda-feira a gente tá aqui de volta. Lembrando que a gente tá no ar de segunda a sexta, 8 da noite, no YouTube e 11h30 da noite na TV. Então eu espero vocês. Até semana que vem.